Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de marcação de súmulas no seu VAD. Bom, para quem é aluno do curso, a gente aconselhou, e se você quiser seguir esse conselho, fique à vontade, se não marque no VAD que você quiser. A gente está utilizando um VAD pequeno, ou seja, aquele VAD específico, que nem é tão pequeno assim, mas é um VAD específico em direito tributário, isso porque a gente acabou concentrando as peças, o direito processual tributário no VAD grande e o direito material no VAD pequeno. Mas não se preocupe com isso, se você estiver utilizando o outro VAD, o VAD grande, qualquer VAD de qualquer editora serve para fazer marcação de súmula, não se preocupe com isso. Utilize em especial ou concentre a marcação de súmulas em um VAD, isso vai te ajudar muito, inclusive no momento de responder perguntas, né? Na parte das questões, na parte do direito material, no desenvolvimento do direito material, seja na peça, no cabimento da peça, ou então no desenvolvimento do direito material em relação às questões que você vai precisar responder. É só um conselho, é só uma dica. A gente aqui no curso também combinou, e fique à vontade também, de utilizar uma caneta amarela ou uma marca-texto fluorescente, algo que destacasse o texto da súmula. A gente combinou também que a gente vai fazer uma marcação, então vou colocar aqui a caneta só para vocês verem, que a gente vai fazer uma marcação, então uma caneta amarela, esse aqui é um giz de cera em gel, tá? A gente combinou também que a nossa marcação, ela vai funcionar da seguinte maneira, a gente vai pintar a súmula, do início ao fim. A gente vai fazer uma pintura em cima da súmula mesmo, né? A gente vai fazer uma pintação aí, vamos pintar em cima da súmula, tá bom? A gente vai fazer a marcação de súmula concentrando-se nos temas da súmula. Então, eu vou falar de imunidades, por exemplo, vou marcar súmulas de imunidade. Vou falar de CMS e marcar súmulas de CMS, então é uma aula só para marcar, só para pintar o VAD nas súmulas que você já viu durante as aulas com o seu professor ou mesmo comigo. Fique à vontade para acompanhar. A aula é para todas as pessoas que vão prestar a segunda fase do exame da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Então vamos lá, a gente começa, vou colocar aqui e vou começar por um tema de imunidades. Eu vou começar a marcar as imunidades e vou começar a marcar isso nas súmulas do STF. Aí uma dica que eu dou, uma dica importante é que você procure colocar nos seus índices sempre um clips, ó, para separar os índices mais importantes. Por exemplo, o índice alfabético da legislação complementar, o índice de súmula, ó, porque fica mais fácil de você localizar a marcação, tá? Então a gente sempre coloca assim, uma marcação desse jeito, ó, pra gente localizar mais fácil a súmula. Então, a parte maior do teu clipe marcado para cá. Quando você estiver olhando lá na tua prova, ó, pode observar. Perceba que a gente tem clipes aqui, ó, isso no VAD inteiro, tá? A gente tem clipe sempre direcionado, e é mais fácil você achar os pontos mais importantes aqui, ó, a legislação mais importante. Então a gente começa pelas súmulas do STF, tá? Vamos começar a marcar o tema de imunidades. Abra aí a súmula 75 do Supremo Tribunal Federal. A gente vai pintar a súmula 75 do STF, tá? Súmula 75 do Supremo Tribunal Federal. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão inter vivos, que permanece em cargo do comprador, tá? Súmula 75 do STF. Depois da súmula 75, ainda no tema da imunidade, súmula 336 do STF. Vai lá pro teu VAD, abre a 336 do Supremo Tribunal Federal, tá? A gente deixou gravado para você poder parar, voltar, ver qual que é a súmula, tá? 336. Ó, a imunidade da autarquia financiadora quanto ao contrato de financiamento não se estende à compra e venda entre particulares, embora consoante os dois atos num só instrumento. Então, a imunidade também não se estende aos compradores. Súmula 536, 336 e 536 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 536 do STF. São objetivamente imunes ao ICMS os produtos industrializados em geral, destinados à exportação, além de outros com a mesma destinação, cuja a isenção a lei determinar. Súmula 536 do Supremo Tribunal Federal, 536 do STF. Depois, súmula 591. Súmula 591 do Supremo Tribunal Federal, súmula 591 do STF. A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor
contribuinte do IPI, dos produtos IPI, Imposto sobre que incide sobre os produtos industrializados, súmula 591 do Supremo Tribunal Federal. Falamos da 75, vou repetir aqui as súmulas, tá? Falamos da súmula 75, da súmula 336, da súmula 536, súmula 591. Vou agora para a súmula 657. Coloque aí, então, a súmula 657 do Supremo Tribunal Federal, 657 do STF, tá? Aqui. A imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação dos jornais e periódicos. Outra súmula de imunidade. 657. 724. 724 do Supremo Tribunal Federal. 724 do STF. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C, de qualquer valor destinado, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado, destinado às atividades essenciais. Lembra que essa súmula, inclusive, né, a gente já vai falar sobre ela teve uma conversão aqui, só um exemplo do que você pode marcar para a súmula vinculante 52, tá? Marquei aqui, então, se quiser marcar, fique à vontade. Súmula vinculante 52, que a gente já vai marcar. 724 e 730 do Supremo Tribunal Federal. A imunidade conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos. Olha lá. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 156C somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver uma contribuição dos beneficiários. Se tiver contribuição dos beneficiários, não cabe imunidade. 730 do STF. Súmula vinculante 52. Passamos então para vinculante do tema imunidades. A gente não mudou de tema. Está em azulzinho aqui porque a gente marcou as imunidades específicas com os alunos, mas fique à vontade e marque aí. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune. O imóvel permanece imune de IPTU a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades das quais as entidades foram constituídas. E veja que interessante, né? Ele tirou aquele termo que é o termo finalidade essencial. Então, por que a gente coloca o 156B? Porque não são só as pessoas do 156C, mas também do 156B, que têm essa imunidade, né, que são alcançadas pela imunidade, tá? Súmula vinculante 52. E súmula vinculante 57, que é nova, até ela tá provavelmente no teu VAD, né? Ela tá destacada em negrito, isso significa que são as súmulas novas, tá? A imunidade tributária, consoante o artigo 156D, aplica-se à importação, à comercialização no mercado interno de livro, o e-book, e também dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo, como os leitores de livros e readers, ainda que possuem finalidades acessórias. Artigo 150, inciso 6, D da CF, a imunidade cultural, tá? Pode fazer remissão, isso não é cola, isso é remissão autorizada pela prova, tá? Pela banca. Ainda na imunidade, STJ, 352 do Superior Tribunal de Justiça. 352 do STJ, dentro do tema de imunidade. Terminamos STF, vamos para o STJ, tá? 352. A obtenção, a renovação do SEBAS não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes, do cumprimento das obrigações acessórias. Tá? Isso que ele está falando. Pode colocar aí embaixo também, se quiser. Artigo 113 do Código Tributário Nacional, que trata das obrigações tributárias principais e acessórias. E a súmula 612 do STJ, que também vai tratar do SEBAS, né? Que é esse certificado outorgado à entidade beneficente de assistência social, dizendo que esse certificado tem uma natureza declaratória, né? 612
do STJ. O certificado de entidade beneficente de assistência social SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade, tá? Então, a próxima súmula aqui, em amarelinho, SEBAS, tá? 14 do CTN, acrescente também, artigo 150, 6C da CF, tá? Pode colocar remissão aí se você quiser. Próximo tema, isenção. Vamos para o STF lá no tema de isenção. Tem bastante coisa, mas eu tenho uma súmula, eu acho que a súmula mais importante mesmo é a 544, mas a gente vai passar pelas outras, tá? Do STF, não tem do STJ. Vamos para o tema isenção então, súmula 77 do Supremo Tribunal Federal. Está isenta de impostos federais à aquisição de bens pela rede ferroviária federal. 77. 78. Estão isentas de impostos locais as empresas de energia elétrica no que respeita às atividades específicas. 79. O Banco do Brasil não tem isenção de tributos locais. 81. As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais com fundamento na Constituição e nas leis federais. 89. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, Chile, Espanha e Portugal, enquanto vigente os respectivos acordos comerciais. 134, 134, ainda do Supremo Tribunal Federal, não mudei de tema, estou falando de isenção. A isenção fiscal para a importação de frutas da Argentina compreende a taxa de despacho aduaneiro e a taxa de previdência social. De pouca aplicabilidade, pessoal, mas a gente vai deixar marcado, tá? Vai que pergunta-se alguma coisa e você consegue utilizar a inteligência da súmula. 223. 223 ainda do STF, tá? No tema isenção, concedida a isenção de custas ao empregado por elas, não responde o sindicato que o representa em juízo. Também de isenção. Aqui, ó. Eita, borrado. Ficou bonito demais, né? 244, mas jogar o VAD fora por causa disso. 244. A importação de máquinas de costura está isenta do imposto de consumo. Chamava imposto de consumo, né? O ICMS. ICM, né? Era imposto de consumo, que se chamava antes, né? Importação de máquina de costura. 302 do Supremo Tribunal Federal, súmula 302 do STF. Está isenta da taxa de previdência social a importação de petróleo bruto. E 544, que a gente percebe que é a súmula mais importante, aquela que cai na prova, já caiu em algumas situações, como fundamentação da resposta, 544. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Coloque aí, artigo 178 do Código Tributário Nacional, 178 do CTN, tá? Saímos do tema isenção, vamos para o tema crédito tributário e as súmulas estão concentradas no STJ. Tema crédito tributário, a gente está concentrado lá no STJ, tá? 436 do STJ, primeira súmula que a gente vai deixar marcadinha. Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. 436 do STJ. Essa aqui gosta de cair na prova, né? A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco, né? Declarou, está constituído o crédito tributário, a gente fala em prescrição e não mais em decadência. 437. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500 mil para opção do refis pressupõe a homologação expressa
do comitê gestor e a constituição de uma garantia por meio do arrolamento de bens. Crédito tributário com parcelamento. 555 do STJ. 555 do STJ. Aqui. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 731 do CTN, que trata da decadência. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, tributo sujeito a lançamento por homologação. E 622 do STJ. 622 do STJ. Vou baixar aqui um pouquinho. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou a notificação de seu julgamento definitivo, esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se a prescrição para a cobrança judicial. Então, se não tiver, coloque no teu VAD 142 e 174 do CTN, tá bom? Acrescente aí 142 e 174 do CTN também. Depois de crédito tributário, vamos para denúncia espontânea, que tem uma súmula, né? Que está relacionado ao tema de responsabilidade tributária, a denúncia espontânea. Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça, denúncia espontânea 360 do STJ. 360. Aqui. O benefício, vou segurar aqui a folha. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos fora do prazo, pagos a destempo, né? 360 do STJ, inclua aí, se quiser, o artigo 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, 138 do Código Tributário Nacional, tá bom? Pode fazer a remissão se quiser. Prescrição e decadência. Primeira súmula que a gente vai tratar de prescrição e decadência, forma de extinção do crédito tributário, súmula vinculante, primeira, súmula vinculante número 8, a gente começa por ela. Súmula vinculante número 8. São inconstitucionais, tem uma cara de tese de recurso, né? O parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e 4546 da Lei 8.212 de 91, que tratam a prescrição e a decadência do crédito tributário. Isso porque a contagem de prazo nesta legislação soma 5 mais 5 e o prazo torna-se 10 anos. Então, coloquei 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Tá? A tentativa de fazer a somatória entre o prazo decadencial e o prazo prescricional são considerados inconstitucionais, tá bom? Súmula vinculante 8. STJ. Súmula 106 do STJ. Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Proposta ação no prazo fixado para o exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Caiu uma vez essa questão, essa súmula. Não justifica o acolhimento de arguição de prescrição à decadência. Isso por culpa não do credor, né? Por culpa da justiça, tá? Não pode ser acolhido o pedido de ou arguição de prescrição à decadência. Súmula 106 do STJ. Súmula 467 do STJ. 467 do Superior Tribunal de Justiça. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover
execução fiscal por infração ambiental, que é cobrado via execução de multa. 467 do STJ. Depois, 622. Deixa eu já voltar, deixa eu colocar já 555 aqui também, ó, só para você saber que a gente está no mesmo tema, tá? De decadência, tá bom? Coloquei como crédito tributário e também ela é válida para decadência, tá? A 555. 622. A mesma coisa, ó. A 622, tá? Que ela é válida para o caso de crédito tributário, para questão de crédito, de decadência e prescrição. E 625. O pedido administrativo de compensação. O pedido administrativo de compensação ou restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 68 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda. Se você não tiver, acrescente aí, pessoal, artigo 68 e 164, 168 e 174, perdão, do CTN, tá? 168 e 174 do Código Tributário Nacional. Tá? Ele pede para que a gente olhe a súmula 461, vamos lá, ver se ela tem algum cabimento aqui. 461 do STJ. A 461 do STJ, ela não combina exatamente com aquela temática, né? Porque ele está falando da compensação aqui, ó, tá? Ele está falando da compensação. O contribuinte pode optar por meio de precatório para receber por compensação ou em débito, o indébito tributário. A gente vai marcar isso quando a gente marcar a compensação, que já é o nosso próximo tema. Então, só para que você não tenha dúvida, tá bom? Então, 625 do STJ, eu não vou deixar marcada aqui, para não me confundir, a súmula. Vou deixar ela branquinha aqui, tá bom? Vou deixar marcado se você quiser, acrescente o 68 e 174 do CTN. Compensação tributária. Vamos mudar de temas, vamos para a compensação tributária. Em especial, a gente começa já marcando a súmula 212 do STJ. Vamos lá. 212 do STJ, tá? Do STJ. Aqui. É uma das súmulas que mais caiu na prova já, né? Ela já teve uma incidência muito grande na prova de segunda fase, né? Já caiu demais. Ela diz: a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar antecipatória, tá? Aproveita e debaixo desse artigo, escreve aí também 170 e 170A do CTN, por favor. 170 mais 170A do Código Tributário Nacional, que tratam da compensação. 212 é a mesma coisa, 213, ó. O mandado de segurança não constitui ação adequada, constitui ação adequada para a declaração do direito. Ele não convalida a compensação, mas ele declara, ele dá a possibilidade de declaração. Artigo 7º, parágrafo 2º, né, que não pode se fazer compensação por medida liminar. O artigo 7º, em especial no parágrafo 2º, ele traz as hipóteses em que está vedado o uso de medida liminar, né? A medida liminar não serve para a utilização de compensação. Porque a compensação, ó, de acordo com a súmula 212, ela não pode ser objeto de ação cautelar ou medida liminar, né? A gente tem que ter uma ação transitada em julgado ou uma ação terminativa no âmbito administrativo. Então, o mandado de segurança ele serve para declarar o direito de compensar, mas ele não serve para antecipar o valor, tá? Depois da 213, 461 do STJ. A gente vai marcar a súmula GMS também, que pode aparecer como pergunta na prova, né? Por isso que a gente deixa marcado nesse vadinho também. Pode aparecer como pergunta, ó, 461. O contribuinte pode optar por receber por meio de precatório por compensação em débito tributário. Essa questão já caiu na prova também, numa das primeiras provas organizadas pela FGV. Pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação em débito tributário, certificado por uma sentença que declarou o direito dele à restituição do tributo. Que declarou o direito à restituição do tributo
a restituição do indébito. 461. 464. A regra de imputação de pagamentos estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica para compensação tributária. A compensação tem legislação própria, né? Depende de legislação própria, repete artigo 170 e 170A do CTN. 170 e 170A do Código Tributário Nacional. E a 625, que a gente utiliza também como na leitura aqui da compensação, tá? Então, pedido administrativo de compensação. Acrescenta 170 e 170A do Código Tributário Nacional, tá? Sanções indiretas. Vamos lá para o tema de sanções indiretas, súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, 70 do STF. Aqui. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo, até porque não é sanção, né? Artigo 3º do CTN, tributo não constitui sanção de ato ilícito. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Artigo 70 do STF. Depois, súmula 323, artigo. Súmula 70 do STF. Depois, súmula 323 do Supremo Tribunal Federal. 323 do STF. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos na interdição de estabelecimento e apreensão de mercadoria. Lembra que tributo não é utilizado como sanção de ato ilícito, algo assim. 323 do STF. Depois, 127 do STJ. Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça. É ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Ó, também uma sanção indireta. 127. E 446 do STJ. 446 do Superior Tribunal de Justiça. 446 do STJ. Declarado e não pago o débito pelo contribuinte, é legítima recusa da expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Aqui o contrário, né? Porque é possível, sim, não emitir a certidão. Vamos aproveitar e colocar artigos 204, a 206 do Código Tributário Nacional. Liquidez e certeza da CDA. 205, a possibilidade de expedição de certidão negativa de débito. E 206, expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Depois de sanções indiretas, crime tributário. Súmula vinculante 24. Já abrimos na página. Súmula vinculante 24. Crime tributário. Não tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo, ou seja, tem que ter lançamento definitivo. Artigo 142 do CTN. Antes do lançamento, não há possibilidade da materialização ou a configuração de crime contra a ordem tributária 142 do CTN. Do CTN. Depósito do montante integral. Condicionamento de depósito. Vamos ficar aqui na súmula, né? Vou aproveitar que eu tô aqui e vou ficar na súmula vinculante, tá? Súmula vinculante 21 e súmula vinculante 28, depois eu vou colocar a súmula 112 da STJ. Súmula vinculante 21, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e dinheiro
para admissibilidade, para possibilidade de recorrer na via administrativa. Por isso, artigo 5º, inciso 34, a linha A da CF, tá? Aqui remido. E súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário, inconstitucionalidade. Súmula vinculante 28. E súmula 112 do STJ. Ainda sobre o depósito, quando for realizado o depósito por uma opção do contribuinte, na opção para a realização do depósito, ele tem que ser integral e em dinheiro. Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, tá? O depósito, STJ, 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Então, por possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, artigo 151, 2 do CTN, que também vai pedir essa fundamentação legal, né? 151, que eu coloquei aqui a lápis, ó, 2 do CTN, tá? 112 do STJ. Fiscalização tributária, um tema que pode aparecer na prova, né, de fiscalização, parte final do VAD, a gente estudou bastante isso também. Súmula 439 do STJ. Súmula 439 do STJ. Oh, meu Deus, do STF, desculpa. Tô lendo de crime. Falei, gente, mas é de crime, gente. Não é isso, ó lá. STF, tá? 439 do STF. Falei, que exame criminológico, gente, é esse aqui. 439 do STF, tá? Não é do STJ, não. 439. Se for fiscalização, essa súmula provavelmente vai estar na fundamentação, né? Que é uma mitigação do poder de fiscalização. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação, uma mitigação, né, da liberdade ou do ato discricionário da autoridade, tá? 439 do Supremo Tribunal Federal, 439 do STF, tá? Não era do STJ, eu falei STJ e STF, tá? 439 do STF. Responsabilidade tributária, que é uma das que mais cai na prova, vamos lá para o STJ, né? Tema de responsabilidade tributária, súmulas com muita incidência, se for exceção de prescritividade, embargos à execução fiscal. Então, pergunta mesmo a respeito de responsabilidade de sócio, súmula 430 do STJ. 430 do STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Lembra que essa súmula ela é utilizada na fundamentação legal que a gente utiliza no artigo 135.3 do Código Tributário Nacional, tá bom? 430 do STJ. A mesma coisa com a súmula 435 do STJ, que a gente vai utilizar também na fundamentação que a gente faz no artigo 135. Ele está tratando de todas as pessoas relacionadas a 135 do CTN, tá bom? Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Só para o sócio? Não. Não é só para o sócio aqui e também não é só para o sócio aqui. A gente sabe que o redirecionamento da execução fiscal vai acontecer para todas as pessoas que estão elencadas no inciso 3º do artigo 135, tá bom? Aqui, só se houver excesso de poderes, desrespeito ao contrato de estatuto comprovados pela Fazenda, e aqui, se ele deixa de regular, de funcionar regularmente no seu domicílio fiscal. Lembra que o domicílio tributário é tratado pelo artigo 127 do Código Tributário Nacional, incisos e parágrafos, tá? 127 do CTN. Responsabilidade tributária, súmula 554, essa aqui também já foi bastante perguntada na prova. Na hipótese da sucessão, a responsabilidade na sucessão, tá? A gente usa o artigo 132 do CTN, não 133.
É na sucessão empresarial. A gente não está falando de 3Pas. Se tiver um 3-3, tira só passa um tracinho em cima. Não é colocar, não escreve nada, não é escrever não utilize. Só risca. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora não abrange apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas, referentes aos fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Não é um 3-3, é um 3-2 que entra, porque a cisão, a transformação, a incorporação, né, de uma pela outra pessoa. Então a gente utiliza um 3-4, um 3-3 é 3-passe. A gente não utiliza essa súmula para 3-passe, mas na sucessão empresarial, mutações, tá? 585 do STJ. Aqui também. A responsabilidade solidária do ex-proprietário. Deixa eu arrumar aqui. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Aí eu aproveitei e coloquei aqui, quando a gente estava estudando, um 311 do CTN, né? Que trata da responsabilidade na sucessão dos bens móveis, tá? Então pensa na responsabilidade dos veículos, tá bom? Eu deixei aqui também já. Então, responsabilidade tributária 585 do Superior Tribunal de Justiça. A gente não tem súmulas do STF também. Súmulas para mandado de segurança. Súmulas que a gente utiliza para MS, mandado de segurança, tá bom? Vamos lá para súmulas que a gente utiliza, né? O MS, tá? Pronto, então quer dizer que pode cair MS na prova? E a gente pode ter uma pergunta, né, que está relacionada, em especial, com uma questão, na parte lá das perguntas mesmo da prova, não necessariamente com a fundamentação legal. A gente vai deixar aqui arrumadinho já, mas não necessariamente com a fundamentação legal, né? A gente pode ter pergunta de súmula aí, de mandado de segurança em questões mesmo, relacionadas à parte das questões, tá? Por isso a gente deixa marcadinho aqui também nesse VAD, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelas súmulas do Supremo Tribunal Federal, né? Mandado de segurança tem bastante súmula. Comece aí. Vamos iniciar pela súmula 101 do STF. Vamos lá. O mandado de segurança não substitui ação popular. Primeira súmula que a gente vai deixar marcadinha. 101 do Supremo Tribunal Federal, tá? Tô marcando aqui. 101 do STF. Depois da 101, 266 do Supremo Tribunal Federal. 266, 266 do STF. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. 266 do Supremo Tribunal Federal. Depois da 266, 267. Não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado, transitada em julgado. 269. O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. 269. 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial. 271 do STF. 272. Não se admite como recurso recurso extraordinário de decisão que denega mandado de segurança. Tá? Então, recurso ordinário que denega, como ordinário recurso extraordinário da decisão que nega, né? Denegação é negação. Nega o mandado de segurança. 272. 304 do STF, tá? Ainda o mandado de segurança, 304. Deixa eu só focar direitinho aqui. Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. Então, se não fizer coisa julgada, pode usar ação própria. 304 do Supremo Tribunal Federal.
405. Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, ficam sem efeito liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária, tá? Se for questão de agravo. Na denegação, negação do mandado de segurança, 405 do STF. 429. Aqui. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de MS contra uma omissão de autoridade. Que é autoridade? Autoridade coatora, né? Ó, abusividade, ilegalidade, né? Então, artigo 5º 1 da Lei 2016 de 2009, tá bom? Depois, 429 e 430. Ah, tá aqui embaixo também, né? 430 do STF. Tá? Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Prazo para impetrar o mandado de segurança, né? Quando ele é um mandado de segurança repressivo, que tem prazo de acordo com o artigo 23 da Lei 2016 de 2009, tá bom? Depois, súmula 512 do STJ. Aqui, ó. Não cabe condenação em honorários de advogado na ação do mandado de segurança. Tá? Não cabe os honorários advocatícios aqui, 512 do STJ. 625 do Superior Tribunal de Justiça. 625 do STJ. Aqui do lado, né? Não, né? 625, não 525, aqui, ó. Desculpa. 625 do STJ. Do STF. Aqui. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Possibilidade de cabimento de MS também que nós vimos. 625 do STF. 626. A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança, ou havendo recurso até a sua manutenção pelo STF, desde que o objeto da liminar coincida total ou parcialmente com o da impetração. Artigo 15 da Lei 2016 de 2009. Caiu uma vez essa súmula na prova, né, sobre o vigor, né, a força e o poder da medida liminar no MS, tá? Então, 625 e 626 do STF. 627. No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado de competência do presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que ocorrida a fase anterior ao seu procedimento. É mandado de segurança de súmula não tributária, mas vamos deixar marcado, se isso for objeto de pergunta, algo que possa aparecer na prova, tá? A gente deixa marcadinho também. 629. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. A gente estudou isso no mandado de segurança coletivo, né? E o artigo 21, aqui, perdão, 21 da Lei 2016-2009 é utilizado na fundamentação, né? Quando caiu o mandado de segurança coletivo, requereu-se a súmula 629 e do STF e o artigo 21. A entidade de classe, 630. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão vinculada interessa apenas uma parte da respectiva categoria. Não precisa dizer em relação a todos, nem todos precisam autorizar e nem precisa alcançar a todos, tá? 631, a gente utiliza aqui na fundamentação da peça, né, do mandado de segurança. O processo
de mandado de segurança extingue-se quando o impetrante não promove, no prazo assinalado, a citação do litisconsorte passivo necessário. A gente utiliza isso aqui na fundamentação legal, quando a gente pede a cientificação do impetrante, tá? Então, a cientificação do impetrante. 631. E, por fim, 632. É inconstitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração do mandado de segurança. A gente tem a lei, o artigo 23, que prevê prazo de 120 dias. Então, ó, é constitucional. Tá vendo? A lei que fixa, artigo 23, né? 120 dias, tá bom? Opa, desculpem, vou passar aqui, não tinha olhado aqui a correspondência. É constitucional a lei que fixa, o artigo 23 da lei 2016/2009. Se não tiver, já marca aí, coloca no teu VAD, tá bom? Deixa aí no seu VAD, que é legal você já ter isso aqui no teu VAD marcadinho também, tá bom? Perfeito? Vamos fazer uma quebra do bloco rapidinho para tomar uma aguinha e a gente volta a marcar, tá bom? Vamos continuar a marcação aí, que a gente vai marcar ainda impostos, né? Taxas, a gente tem ICMS para marcar, então só para dar uma quebrinha, você tomar uma aguinha, a gente volta em 1 minuto, tá? Até daqui a pouquinho.